pessoal, tudo bem? Eu sou Tata Quilumbo, sacerdote, mestre do Templo de Quimbanda Domínio de Exu Maraboio e Maria Padilha, e hoje vamos dar continuidade a esse estudo sobre a construção, a hierarquia dos reinos dos Exus dentro da cosmovisão das Quimbandas. Principalmente nós falamos dentro de Quimbanda Nagô, Quimbanda Malê e Quimbanda Mussurumim, que são as tradições que nossa casa bebe da água, que pratica sem misturar uma com a outra. Isso tem que ficar bem claro, cada uma no seu entendimento, mas que nos ajuda a compreender o grandioso universo de Exu e Pombogira. Quando nós falamos de Quimbanda, a Quimbanda Nagô e a Quimbanda Mussurumim, ela divide a sua essência em 9 reinos também. Em contrapartida, dentro da Quimbanda de Mussurumim, não existe o reino dos cruzeiros. Entenda aqui cruzeiro, que eu estou falando de cruzeiro com o viés, a conotação do que representa o cruzeiro na região sudeste. Eu digo isso porque muitos amigos conhecidos da região sul do Brasil podem estar vendo e questionar, não, a Quimbanda Mussurumim sim cultua cruzeiro. Entendemos que na região sul do Brasil, a palavra cruzeiro normalmente se refere à encruzilhada. Então tem essa diferença, que para a gente é cruzeiro, para eles é cruz mestre, né? Cruz mestre do cemitério, cruz de alma da igreja, são outras conotações. Nós, quando falamos de cruzeiros, aqui dentro da região sudeste, nós estamos falando das grandes cruzes, aquelas erguidas no centro dos cemitérios, em locais de acidente, em alto de montanhas, em parques, enfim, nós estamos falando disso, né? Para a gente, cruzamento de caminho, esquina, a forma que queira chamar, trevo, para a gente se chama encruzilhada, né? E dentro da Quimbanda de Mussurumim, nós vamos ter esses reinos divididos de forma similares, porém o reino dos cruzeiros ele não existe, ele é suprimido. Em contrapartida, se manifesta o reino da terra, né? Mas Tata, quer dizer então que uma Quimbanda só muda o reino para outro? Não, isso muda toda uma estrutura de organização de uma vertente para outra. Por quê? O reino dos cruzeiros, quando ele é suprimido dentro da Quimbanda de Mussurumim, e as entidades desse reino que existe na Nagô e em outras quimbandas que não existem na Mussurumim, elas são divididas. Sua grande maioria entra dentro do reino das almas, através do povo dos cruzeiros, e uma pequena parcela fica permanecente no reino das encruzilhadas, porque são Exus que estão falando de trânsito de forças e estão ligados aos caminhos. Então, nós temos essa divisão, o trânsito de alma, de Egum, que está lá ligado ao reino de almas, e ao trânsito de espíritos divinizados, ao trânsito de entidades, que estará, e aos caminhos, que estará ligado ao reino das encruzilhadas, né? Que pode ser chamado em algumas regiões do sul de reino dos cruzeiros também, tendo a conotação de cruzeiro como similar ou a mesma coisa que encruzilhada nessas regiões. Para o Rio de Janeiro, para a região sudeste, cruzeiros são as cruzes onde são feito culto a almas, encruzilhadas são cruzamentos de caminho, são as esquinas, os trevos. E o que acontece nessa divisão? Você muda toda essa estrutura, né? Cruzeiro passa a pertencer ao reino de almas, né? E parte ao reino de encruzilhadas. E entra ali o reino da terra. O reino da terra é um dos reinos tão pouco falado e tão importante dentro da Quimbanda de Mussurumim, né? Esse é o reino onde se manifesta o símbolo da ancestralidade africana. Enquanto na Quimbanda Nagô a ancestralidade africana está em suma lá dentro do reino africano, na Quimbanda de Mussurumim também se manifesta no reino africano com os Exus de natureza africana, como o próprio rei Kaminaloa, o próprio Exu Milu, o Exu Carangola, Exu Quirombo, a realeza de Mussurumim, vamos dizer assim. Na Quimbanda de Mussurumim, no reino da terra, nós temos a manifestação da ancestralidade dos pretos velhos quimbandeiros, dos pretos quimbanda, ou quizomba, ou quizombeiros, que se manifesta exatamente dentro deste reino, em sua maioria. Tanto que o reino da terra, ele em primeira, em suma, ele representa a terra, a originalidade, a ancestralidade, a raiz das coisas, né?
tanto que ele é colocado como um dos primeiros reinos, porque ele é a base da estrutura cosmogônica dentro do entendimento de Mussurumim, né? E dentro deste reino, o primeiro povo que se destaca, podemos dizer, que é o próprio povo da Terra. E ele é literalmente ligado à questão de ancestralidade, onde se manifestam os pretos velhos quizombeiros todos ali, Serafim, Tobias, né? Se manifesta Antônio, Cipriano, manifesta diversos pretos velhos quizombeiros que exercem seu trabalho dentro da quimbanda de Mussurumim com regência do reino da terra. Mas vamos lá, Tata, aqui dentro desse conceito e da sua família, do seu entendimento, só tem preto velho quimbandeiro dentro do reino da terra? Não, esse reino, ele como todo, assim como preto velho quimbandeiro também é um Exu, no nosso entendimento, né? Como os caboclos quimbandeiros também são Exus, esse reino é onde se manifesta diversos outros espíritos através dos seus povos e que estão ligados à construção da crosta terrestre. Vamos falar de uma forma bem geológica nesse sentido. Para entender o reino da Terra é falar um pouco de geologia, né? Da formação da crosta. Abaixo da crosta sempre existiu aquela bola incandescente, né? O magma, que ele é formado pelos processos de força, de cruzamento de forças primordiais que surge esse magma, esse fogo, né? E esse povo é representado pelo povo do fogo, ou povo que representa exatamente essa estrutura interna do planeta, essa base que representa para a quimbanda de Mussurumim o intelecto, o entendimento, porque o fogo é o símbolo, sempre foi o símbolo da sabedoria, da iluminação, desde tempos antigos ele foi isso, nos templos de Agni, no antigo mundo hindu, está lá desde tempos antigos, os templos de Ahura Mazda, né? Templos de deuses como a Hestia, na mitologia, na crença greco-romana, Vestas, enfim, são vários deuses, Sol Invencível, Solis Invictus, são vários deuses que ao longo de décadas teve essa representação do fogo como símbolo de sabedoria, e isso esse povo representa para a quimbanda, e ele faz parte, nesse caso, já do reino da terra. Entendeu? Aí você já começa a entender a construção, como ocorre de diferença, porque naturalmente dentro da Quimbanda da Lagoa, esse povo, o povo do fogo, está atrelado ao reino das trevas, ao povo dos infernos, ali bem conectados. E já na Quimbanda de Mussurumim, ele entra como parte desse reino e falando da base, do magma, da força magmática do planeta e também dos conceitos esotéricos, dos conceitos e mistérios que pertencem aos iniciados relacionados a essa estrutura. Nós teremos também o povo dos vulcões, né? O povo dos vulcões, o que ele está relacionado ao povo do vulcão? O povo do vulcão está relacionado principalmente ao conceito de explosão, de manifestação. Ali nós vamos ter diversos Exus. Exu Labareda, Língua de Fogo, Exu Quebra-Pedra também entra ali. Porque o vulcão, quando ele entra em erupção, ele estoura, ele derruba montanhas. Tu fala, mas o vulcão não pertence à cultura brasileira. Nós estamos falando de cosmogonia, de questões que se explicam ao longo do planeta, né? Nós vamos ter aqui o povo do pó. O povo do pó fala exatamente da decomposição das grandes rochas, das pedras, dos minerais, do poder da erosão, do poder que o tempo pode fazer sobre as pessoas, sobre as coisas, sobre o universo. Ele consegue derrubar qualquer montanha e fazê-la virar pó, qualquer rocha e fazê-la virar pó. É o povo que fala de transformação. Então, nesse povo do pó, nós temos aí, vai se associar lá a caveira, e realmente pode ter Exus caveiras nesse reino, mas aqui nós vamos ter principalmente Exu Poeira, seus 7 poeiras, Maria Poeira, Pombogira da Estrada. Por que da Estrada? Porque a estrada também tem poeira, a estrada também ela muda conceitos. Nós vamos ter aqui espíritos diversos. É porque as pessoas têm que entender, quando nós falamos de reinos e espíritos daquele reino, ficou muito chancelado na cabeça das pessoas que os Exus são inertes. Porque se no reino da terra pertence aos 7 poeiras, 7 poeiras só é do reino da terra, não. Existe 7 poeiras da encruzilhada, 7 poeiras das matas, 7 poeiras da lira,
Existem 7 poeiras em vários reinos, ele tem como atravessar esse reino, ele não fica preso, depende daquele espírito. Nós damos exemplos de espíritos que têm sua força primordial relacionada com este reino dentro do conceito. E agora, deixando claro que é o conceito de Mussum, nós vamos ter também o povo das montanhas, que fala exatamente dos grandes elevados, que é um símbolo de transformação, que mostra exatamente a conexão, a busca que o material tem que ter para com o espiritual. A montanha, desde tempos antigos, sempre foi considerado um lugar sagrado, um lugar de contato com o mundo espiritual, que dentro do reino dos cruzeiros é considerado uma forma de comunicação com o sagrado, com as forças espirituais. E aqui ele já está dentro do reino da terra. Você vê um exemplo tecnicamente de um povo que estaria no reino dos cruzeiros dentro da Quimbanda da Lagoa, e na Quimbanda de Mussum já está, não é nem no reino das almas, mas já no reino da terra, que é o povo das montanhas, onde nós vamos ter seus 7 montanhas, o Boji das 7 montanhas, e ali Exu Montanha, e são seres que estão relacionados com conexão do mundo. A montanha sempre, como disse, sempre foi algo sagrado. Maomé subiu a montanha para conversar com Allah e receber os seus ensinamentos divinos. Moisés, Moshe, subiu a montanha para falar com Adonai. Na Grécia, o Olimpo sempre foi a morada dos deuses, né? De Zeus, de Hera, desses deuses. Monte Cáucaso, a morada, salvo engano, do deus Hefestos, o deus da metalurgia. Sempre montanhas, sempre foram locais de morada sagrada, né? Então, nós vemos que ao longo de décadas a montanha sempre foi um local sagrado para muitos, porque você representa essa conexão. Os sacerdotes, os profetas, os grandes religiosos subiam a montanha para conversar com os deuses, com os mortos, com espíritos de outras naturezas. E também, associado a nós temos que entender o povo das pedras, das rochas. Que o povo das rochas, das pedras? Ali vão ter seus 7 pedras, seu pedra negra, seu pedra roxa. Ali nós falamos dos minérios brutos em estados. Aquele que é o bruto, que ele é corroído pelo tempo e vai lá na frente estar no povo do pó. Então, você vamos ver a progressão a nível geológico e mágico, físico e metafísico deste reino, né, que pertence à Quimbanda de Mussum. E o povo das rochas, ele fala exatamente isso, fala da solidez, da capacidade de solidificar as coisas, né? Não quer dizer que ele vai deixar, mas fala exatamente aquilo que isso consegue solidificar hoje, ele transforma em pó, mas com o processo correto ele consegue voltar a ser rocha. Por exemplo, a areia, quando ela recebe a descarga elétrica muito grande, ela vira um fulgurito, por exemplo, do raio, ela vitrifica, ela enrijece de novo, vira uma pedra. Então você vê que por mais que ela tenha sofrido, ela conseguiu sim, ganhar rigidez novamente. Então esse é um povo que fala muito dessas questões. E o povo das pedras vai estar relacionado ao povo das minas, que fala das riquezas do mundo, as riquezas materiais, né? Então todo esse reino, em verdade, ele está conectado à formação geológica do planeta. E também à formação ancestral. Quando fala de formação geológica, fala de história, né? E história lembra de ancestralidade. Por isso, dentro deste reino, a característica, a força primordial que é lembrada é o povo dos pretos quilombeiros, que representa a ancestralidade, representa a força ancestral, representa por quê? Porque sempre foi um culto conectado diretamente à força dos ancestrais, tanto que em a maioria das tradições é salve as almas, adorei as almas, né? Como saudação a essas forças. Espero que tenham entendido um pouquinho. Esse reino, como disse, é o reino que pertence à Quimbanda de Mussum e fala da estrutura geológica do planeta. E como vimos, muda toda a construção geológica, toda a construção cosmogônica de uma Quimbanda para outra. Como eu sempre falo, não existe Quimbanda igual a outra. Elas cultuam Exu, elas cultuam Pombogira, cultuam Maioral. Conceitos mudam porque mistérios e fundamentações são diferentes. Elas se complementam, mas elas não são iguais. Por isso que cada uma tem o seu mistério, por isso que não se deve misturar uma com o outro, né? Porque vai dar choque energético. Claro, existem conceitos que são universais à Quimbanda, mas existem os seus conceitos que são de vertentes, de doutrinas,
né? Digamos assim. Espero que todos tenham gostado. Um Zambia Quatessá.